O turbulento pacote que atravessou as Arábias e aterrissou no Brasil como um asteroide incômodo que não sai da órbita do antigo governo. O tripulante-alvo da Polícia Federal nesta sexta-feira é Marcelo da Silva Vieira, funcionário da Presidência da República, responsável pelo setor de presentes recebidos pelo presidente no governo de Jair Bolsonaro. No cargo de chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, Marcelo era o responsável por fazer a seleção daquilo que seria incorporado ao patrimônio público brasileiro e aquilo que seria do acervo pessoal do presidente. De acordo com a polícia, a operação de hoje busca documentos para saber como foi o trâmite no qual joias entregues pelo governo da Arábia Saudita acabaram incorporadas ao acervo pessoal do ex-presidente Bolsonaro. Marcelo Vieira já prestou depoimento à PF e afirmou que conversou no passado com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e que ele participou do processo na tentativa de liberar o colar de diamantes que tinha sido apreendido na Receita Federal de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em depoimento prestado no dia 5 de abril à PF que nunca conversou com Marcelo da Silva Vieira e que também não sabe o motivo de seu envolvimento no caso. A falta de donos oficiais declarados coloca no colo da PF a dura missão de identificar a quem, de fato, deverá ser atribuída a viagem e o desembarque dessa bagagem milionária com presentes literalmente das Arábias. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Você já viu, Marcelo Vieira foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apreendeu o celular dele. Vamos direto ao Rio de Janeiro com o Kleber Rodrigues, que tem detalhes pra gente ao vivo. Oi, Kleber, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você também. Uma ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. Essa operação já acabou, portanto, os policiais federais apreenderam o telefone celular do Marcelo da Silva Vieira, que foi o alvo da operação de hoje. Ele que no governo de Jair Bolsonaro atuava como um gestor. Ele analisava o que era acervo da Presidência da República e o que poderia ser incorporado ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Esse mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do Marcelo da Silva Vieira, que fica na zona oeste da capital fluminense. A operação acontece no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre a entrada de joias no Brasil, dadas como presente pelo governo da Arábia Saudita. A Polícia Federal apura se houve irregularidades no acesso dessas joias no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em especial, 2 estojos, um com relógio e joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais e um outro estojo com objetos avaliados em 500 mil reais. Segundo a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, os bens foram devidamente registrados e incluídos ao acervo da Presidência da República. A defesa de Jair Bolsonaro também disse que todo o acervo de presentes será auditado pelo Tribunal de Contas da União. No mês passado, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no dia 5 de abril e disse que não teve nenhum contato com Marcelo da Silva Vieira e que não sabe porque seu nome está sendo citado nessa investigação. Ao contrário de Jair Bolsonaro, Marcelo da Silva Vieira disse que sim, teve contato com o ex-presidente da República e com seu ajudante, Mauro Cid, ele que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mais cedo eu conversei com o advogado do alvo de hoje, o Marcelo da Silva Vieira, sobre essa operação e ele disse o seguinte, ele divulgou uma nota aqui, um posicionamento, abre aspas, estou surpreso com a invasão dos direitos de Vieira depois que ele prestou um depoimento de 6 horas e foi colaborativo. Ele mostrou o celular para os policiais que o interrogaram e, não satisfeitos, tiramos print e entregamos aos investigadores. Fecham aspas. Eu volto com você, Luciana. Muito obrigada, Kleber. Vamos então ao nosso debate. Comigo hoje estão Samantha Maier e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois e bem-vindos. Já vou à primeira pergunta. Cada vez mais passageiros entram nessa aeronave investigatória da Polícia Federal sobre o caso das joias
todos ligados ao governo Bolsonaro. Mauro Cid, o ex-ministro Bento Albuquerque, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, o ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, e agora temos Marcelo Vieira. Como disse o Kleber, a polícia deve se debruçar sobre o celular de Vieira. Vou começar com você, Samanta. Essa apreensão de celular pode revelar dados comprometedores para a família Bolsonaro? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor José Eduardo Cardoso. A princípio, não é? Porque a questão das joias é uma questão de como que isso foi regulamentado. E por que eu digo a princípio não? Porque isso tudo depende de como essas joias foram catalogadas ou não. Do ponto de vista jurídico, eu não consigo ver nenhuma espécie de crime. Claro que do ponto de vista ético, a conduta pode ser considerada antiética, mas a gente tem, na verdade, um limbo jurídico no que diz respeito aos presentes que o presidente ganha e a destinação que deve ser dada a esses presentes. No caso do Marcelo Vieira, que é o chefe do Departamento Histórico, ou seja, ele é o funcionário responsável por classificar esses presentes de patrimônio público ou de acervo pessoal do presidente da República. Acontece que tanto a legislação que regulamenta isso, que é uma lei de 8.934, de 91, do governo ainda Collor, bem como o decreto já no governo Fernando Henrique, que é o decreto 4344, ele usa uma linguagem que deixa muito subjetiva essa classificação. Ele coloca que documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presentes, em viagens oficiais, visitas oficiais, isso deveria ser catalogado como patrimônio público, mas ele está se referindo a documentos bibliográficos e museológicos, a questão e em troca de presentes referidos a esses documentos. Há um limbo. Isso não é uma coisa que veio agora com o governo Bolsonaro, isso vem vindo desde o governo Dilma, desde o governo Michel Temer, do governo Lula. E então, em 2016, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Contas da União, dando uma interpretação de que tudo deveria vir, a princípio, como patrimônio público classificado. Mas não há a obrigatoriedade disso, não tem uma tabela do que é público ou o que é privado. O TCU diz, por exemplo, que seriam presentes de uso pessoal, como boné, camisetas, mas aí nos chama a atenção que, por exemplo, no governo, no mandato do presidente Lula, de 2003 2010, esses dados são do acórdão do TCU, 568 presentes foram recebidos e apenas 9 classificados como de patrimônio público. No governo Dilma, 144 e apenas 6 como de patrimônio público, ou seja, essas joias foram recebidas, não foram recebidas diretamente pelo presidente, foi pelo então ministro de Minas e Energia e coube a esse doutor Marcelo Vieira fazer a catalogação. Isso foi preso na Receita Federal e na fala dele, o Cid pede para que ele assine um documento pedindo para retirar, ele fala que não é possível e não assina. Então, do ponto de vista jurídico dele, eu não vejo nenhuma ilegalidade. É claro que nós precisamos urgentemente de uma regulamentação dessa lei e acho que o governo atual poderia se propor a regulamentar para estabelecer exatamente o que vai ser de patrimônio público e o que vai ser acervo pessoal do presidente. Porque esse acervo pessoal do presidente, ao contrário da interpretação do TCU, não diz respeito a coisas de uso pessoal de pequeno valor. Tanto é que a lei coloca expressamente no seu artigo 2º que os documentos que constituem acervo presidencial privado são na sua origem de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação e venda. Isso não é nenhum presente de pouco valor monetário. Muito bem, a mesma pergunta então para o Zé Eduardo Cardoso. Essa apreensão de celular pode revelar dados comprometedores para a família Bolsonaro, Zé Eduardo? Primeiro, boa tarde, Luciana, boa tarde, doutora Samanta. Todo dia que eu levanto eu vejo o jornal, eu filo, eu faço que nem aquele jogador de pôquer que pega as cartas para ver o que vem hoje em relação ao clã Bolsonaro. E todo dia eu recebo uma carta nova. Essa é de hoje. Ou seja, aquele que era encarregado de cuidar dos presentes, esta pessoa vai depor. Diz que, estou vendo aqui na imprensa, estava com pressa, tinha que pegar um avião, não deixou o celular e depois esqueceu de entregar o celular. E o seu advogado então fala, não, mas que arbítrio, ele não entregou o celular, mas eu entreguei os prints das conversas. Sinceramente, isso beira ao absurdo, é o teatro do absurdo. O celular, se ele é solicitado pela Polícia Federal, ele vai exigir
uma perícia naquilo que está escrito, naquilo que foi apagado. E não basta, todo mundo sabe, até as crianças de 5 anos sabem, que não basta entregar prints daquilo que eu quero para a polícia examinar. Ela tem que examinar o celular. Esse esquecimento leva a conjecturas como: o que será que tem esse celular? Porque ele cuidava da situação da proteção das joias. Ele próprio fala que o Cid, aquele Cid famoso, o braço direito de Jair Bolsonaro, o ajudante de ordens, tinha falado com ele. E segundo a imprensa fala, parece que ele, o Cid teria pedido para ele assinar alguma coisa pedindo as joias e ele se recusou. E por que ele se recusa? Houve troca de mensagens? Já já a investigação vai chegar nisso. Mas sabe por que ele se recusa e por que a Receita Federal brecou a entrada? Porque se fosse alguma coisa lícita, a Receita Federal não teria apreendido. Não. Por mais que seja o limbo jurídico descrito pela doutora Samantha, esse limbo foi superado com a decisão do Tribunal de Contas da União, também citada por ela. E me parece evidente que nem que não fosse assim, há um princípio que governa a vida jurídica, que é o chamado princípio da razoabilidade. É possível interpretar-se que alguém receba um presentinho de milhões de reais e simplesmente entenda que aquilo é um valorzinho pequeno para uso pessoal, como se fosse uma pequena abotoadura de plástico. Será possível isso? Isso não é razoável. É óbvio que estavam entrando no país de forma ilegal com presente que deveria ir para o acervo da presença, se é que é presente, né? Há que se esclarecer, será que foi realmente um presente? Por que ele recebeu este pagamento? Por que ele diz que não sabia? Ninguém fala daquelas joias. É tudo muito estranho e a cada dia que passa, as cartas que se tira do baralho em relação a Jair Bolsonaro e sua turma, incluindo Dona Michele e a sua entourage, é realmente aterrador. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que vai ser investigada. Acho que nós não podemos, em momento algum, evitar a investigação, criar suposições, julgar por convicções, mas fica difícil a cada dia dizer que Bolsonaro não está numa embrulhada. Eu posso utilizar os argumentos retóricos que eu quiser, a invocação de limbo jurídico já superados, mas eu não vou conseguir tapar, mais uma vez, o sol com a peneira. Ou seja, o cerco em relação a Jair Bolsonaro, em várias frentes, se fecha. Na questão das joias também. Samantha. Bom, a questão da decisão do TCU, a decisão do TCU não cria lei. Né? A decisão do TCU foi referente aos governos Lula e o Dilma, e a gente não está falando de pequenas coisas, a gente está falando de 568 itens, 11 containers que foram levados pelo presidente da República, Lula, no que diz respeito a presentes. Existe um limbo jurídico, sim, que não foi sanado pelo TCU e nem poderia, porque o TCU não pode criar crime. A gente ainda está no Estado Democrático de Direito e o artigo 5º da Constituição ainda prevalece. Não há crime sem lei anterior que o defina. E, inclusive, a gente tem esse limbo porque não se define o que é cerimônia de trocas de presente. A própria redação do TCU diz, o acórdão, como não há definição legal para cerimônia de trocas de presentes na legislação brasileira. O Bolsonaro não sabia porque não foi ele que recebeu o presente. Quem recebeu o presente foi o ministro de Minas e Energia, acho que Bento Gonçalves? Albuquerque. Bento Albuquerque, que recebeu o presente. Portanto, é claro que no final do governo as coisas têm que se resolver. Esse presente ficou preso? Qual é a destinação que deve ser dada? Importante, quando foi pedido as joias, o presidente Bolsonaro logo devolveu, ou seja, não se trata de nenhuma apropriação indébita, nada nesse sentido. Há um limbo jurídico? Sim, e eu espero que o governo atual se movimente para que a gente tenha a regulamentação de todos os presentes, para que a gente não tenha que voltar aqui para discutir, não importa quem seja o presidente, essa questão dos presentes. Eu acho que é uma ótima oportunidade para o governo atual editar esse decreto regulamentando a lei. Zé Eduardo. Doutora Samantha, o Tribunal de Contas da União é um órgão de controle previsto na Constituição, órgão de assessoramento do Poder Legislativo e que toma decisões administrativas, mas que ficam como jurisprudência administrativa para ser seguida pelo governo. Se o governo não segue, ele está cometendo uma irregularidade. Se ele achava que não era assim, que baixasse um outro decreto, ou então que fosse a Justiça impugnar a decisão do Tribunal de Contas da União. Mas uma vez sacramentado pelo TCU, isso tem que ser seguido como orientação administrativa, doutora. O limbo deixou de existir no momento desse acórdão. Antes existia. A partir do acórdão, não. Jair Bolsonaro estava obrigado, junto com o seu governo, a seguir isto. Aliás, doutora, a prova maior disso é que nós tivemos um impeachment de presidente da República decidido a partir de uma decisão do Tribunal de Contas da União, o impeachment de Dilma Rousseff. E com um agravante.
era uma decisão que eles aplicaram para o passado, vejam só. Aqui não estou falando disso, estou dizendo, tem uma decisão e aplica para o presente. Supondo-se que o Tribunal de Contas da União tinha decidido algo, aplicou-se retroativamente a decisão do TCU, que é um verdadeiro absurdo, e o senador Anastasia, com base nesta decisão do TCU, propôs a cassação de Dilma Rousseff, que foi cassada, evidentemente sem nenhuma consistência jurídica. Mas agora, com Jair Bolsonaro, não. Com Jair Bolsonaro, nem decisão do TCU vale. É tudo limbo jurídico, não tem que seguir mais nada. Já se derrubou o presidente da República por uma decisão do TCU aplicada indevidamente e retroativamente, mas agora, nem para orientar o presente, o TCU serve. Não tem saída. Está fechado o cerco contra Jair Bolsonaro.